Fala aí galera, eu sou o T e o que você esperava do formato pós-banlist ou ajuste de pontos? Bom, o que você esperava eu não sei, mas o que aconteceu é o seguinte: teve nesse fim de semana um ICS, né, o ICS Pittsburgh. Eu já dei o meu resumo pra vocês nesse vídeo aqui em cima, comentando sobre questões básicas do, apesar de não ter visto os jogos ainda, mas eu vou acompanhar pra poder postar lá no meu canal de jogos comentados. Em seguida aqui eu já vou tentar acompanhar algum desses jogos, porque foi streamado pela mamãe Konami. Mas, em paralelo a isso, rolou o torneio do Genesis. A essa altura, todo mundo já tá ligado em como funciona os torneios de Genesis lá nos YCS, né? Sempre tem os torneios paralelos, onde você vai jogar ali partidas. Quem quiser participar, participa no dia 1, vai formando grupos de 16 pessoas. Os dois primeiros colocados ali vão pro dia 2 para poder jogar o Invitational daí, né? O Invitational que rolou lá que aí de fato é o torneio que faz que tem cut pra top, tá ligado? Porque esse bloquinho do dia 1, 16 pessoas é um mata-mata chegar no final. Aí, juntando depois os classificados vão pro dia seguinte pra aí sim jogar o torneio valendo, né? O Invitational que rolou em Pittsburgh teve 32 pessoas. E aí, mano, depois da banlist de ajuste, o que aconteceu? O deck de Vanquish era dominante, ele foi mexido. Nós tivemos uma pontuação ali dentro do deck de Odium. Nós tivemos pontuações também em quem mais? No deck de Dododô, uma leve pontuação, mexeram no Dragonar, forte, botando 80 pontos. E aí, o que acontece com o formato depois disso? Bom, pois é, o assunto é esse, partiu então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela a gente vai acompanhar o que rolou, mano. É o seguinte, desses 32 pessoas que jogaram aqui, né, então foi formando o bloco 16 em 16, em 16, 16, em 16, em 16 no dia 1. Eles foram jogando, os dois primeiros colocados de cada bloquinho 16 desse passam pro dia seguinte e o resumo é esse aqui. Como sempre, como era de se esperar, uma variedade gigantesca, mas tem repetições, né, 2 repetições. E uma delas, muito esperada, o Radiance Typhon, com 2 slots no formato, quer dizer, no top 8 desse torneio aqui. Nós tivemos o Onomatic, que diga-se de passagem, foi o campeão. Onomatic Utopia toma o Dracoteio, mas isso é TCG ou é Genesis, hein? Dracoteio tá aí, mais uma vez, vou promover aquela discussão se o formato do Genesis ele precisa ter distinções a ponto de que é quase que inaceitável um deck meta do TCG também ser meta no Genesis. Vocês acham que tem que ter distinção? Ou tá tranquilo ele participar aqui porque ele tá capado? Enfim, nós temos o deck de Archmage, que é um deck bem interessante, tá? O Vanquish acabou topando, Vanquish, mesmo com os hits pesados na banlist, ele acabou topando. E aí, a repetição ficou por volta do Radiance Typhon, que eu já comentei com vocês como ela é a engine suprema dentro do Genesis e que a gente vê aos montes, pelo menos, na ranqueada. E aí, o deck que é surpresa, que é o deck que descobriram finalmente, é o Punk. E o Punk eu acho que tem um contexto muito específico para o Punk ter aparecido aqui, tá? Mas a gente já comenta um pouco sobre isso. Primeiro, campeão, eles mexeram no deck de Onomate, mano. Mexeram no deck de Utopia lá na última banlist, colocando pontuação no Dododododô Warrior para 7 pontos. O Onomatopara já foi lançado a 33 pontos, então isso não mexeu. O F0 aqui, ó, custando 20 pontos, mas eu acho que já custava 20 pontos antes. E aí o que mudou é que o Dragonar, que é aquele Exceed que você detacha 2 e invoca o number do extra deck, ele foi pra 80 pontos, ou seja, você não usa nesse deck. O cara acabou usando uma Rafflesia aqui, porque ele usa o Gravedigger Trap Hole, e muito disso é por causa do aumento grande de Nibiru, porque diminuíram a pontuação do Nibiru, que faz o Nibiru ser mais popular no formato. Então uma Rafflesiazinha ali antes do quinto summon pra ter o Gravedigger Trap Hole e negar efeito na mão, parece um bom negócio. Mas tá aí a pontuação, e como sempre nesses decks, tem espaço sobrando em pontuação? Na verdade, não tem espaço sobrando. Builda o teu deck para ter espaço sobrando, para poder encaixar essas Droylock Bird que são vitais, tá? Vitais para decklist do amigo. Então, o Goblin de Burg, eu acho que o Goblin de Burg, como eu já comentei lá no meu vídeo de banlist, eu acho que esse deck, talvez ele seja o grande o grande rosto do formato do Genesis, tá? Eu acho que esse deck, ele é a cara do Genesis. Pega a cara do Utopia e põe como sendo a cara do formato Genesis. Eu vou fazer um vídeo depois em como
talvez a gente esteja indo pra um lado bem ruim nesse formato alternativo, mas a cara dele é esse deck de Utopia, que deveria ter tomado muito mais no meu vídeo palpite. Eu disse que eu queria alguma coisa no do Warrior e também no Goblin de Burg, pelo menos, tá? Pra ele, a galera poder gastar de fato a pontuação pra ter esses decks aqui. E esse deck não pode ficar do jeito que tá aqui, tá? Não pode existir esse deck desse jeito que tá aqui. Mas ele ainda existe e a galera vai usar. 3 do Warrior, 21 pontos é nada pra isso aqui. Os 3 Goblin de Burg, 3 do Gambara Knight, 1 do Zubabá, 1 do Onomatopoeia, que ele tá usando ainda. Ele não tá usando a engine de Radiance Typhon, tá? Seja pra pegar o Mystical, seja pra fazer jogada de rank 3, né? Porque aí você passa por dentro do Goblin do Gabonga, que faz full combo, porque o Gabonga pega o monstro Goblin, então você pega o Goblin de Burg. Então isso ele não tá usando. Se o Typhon tivesse sido irritado na banlist, que não foram, esse deck aqui não teria sido afetado, porque olha só, o cara ganhou usando essa decklist. E Ultimate Slayer, Dark Hunter, No More e Drylock Bird, bomba, usadas no main deck, 3 7th Ascension, 3 7th Tachyon, bomba, e aí a counter que ele usa aqui do primeiro, e até deu uma engordadinha no deck, porque eu acho que tem um número de cartas ruins que você compra aqui, né, tipo esse Pegasus, tipo a própria counter, dependendo do que seja aqui, o Double or Nothing também é uma desgraça de se comprar, mas tá aí o deck do amigo, né. No side deck dele nós temos o Veidos pra poder popar Field Spell, Tornado Dragon, Exceeds aqui no extra deck, né, nós temos o Kaiju não da massa, é claro, você sempre pode pegar um Luna Light da vida e se fuder, Luna Light da vida, né? Decks que colocam esses towers no campo. Essa carta eu não conheço. Gagagal Top Tactics. Utopia e Exceed monstro que você controla, cujo atributo é luz, não pode ser destruído por efeitos. Além seu oponente não pode escolher com efeitos, tá? Você pode declarar o nível de 1 a 12, escolher 2 face-up monstro que você controla, incluindo um GHH, e eles se tornam daquele nível. Se você fez Exceed de um Utopia ou um Topic Exceed monstro que é de luz, você pode escolher uma carta para controlar e destrói ele. Tá, carta esquisita, eu não consegui entender legal não, mas enfim. Fissura, carta que não sei como ainda existe. Cosmic Cyclone e uma Counter Trap a Unbreakable Exceed Barrier. Se você acompanhar o meu canal de jogos comentados, você já deve ter visto lá a partida de hoje, inclusive, que era de um Mitsurugi Ogdojak, e que tá sendo um pouco inaceitável algumas interações que tá rolando. É claro que depende, né? Eu vou elaborar muito melhor sobre isso em um vídeo separado que eu vou fazer. Mas, enfim, essas counters aqui também tá sendo uma pica voadora. Não só um deck poder buscar counter, mas um deck poder buscar counter tendo a estrutura de deck que esse aqui tem, por exemplo. Enfim, em todo caso, ele foi o grande campeão e tá aí o deck de Onomate Utopia, tá? O Dracoteio foi o vice-campeão, mano. E tá aqui o Dracoteio, que é o que vai promover aquela discussão que eu já joguei no ar no vídeo anterior, se eu não estiver enganado. Que é onde o deck que é meta no TCG, ele tem que estar aqui no Genesis, visto que uma das propostas do Genesis é fazer um formato alternativo, então que seja o mais diferente possível do formato avançado. E o Dracoteio, ele joga diferente, vai ter cartas diferentes, é óbvio, mas a cara do deck é o mesmo, né? O arquétipo é o mesmo, então isso pode gerar algumas questões aí em algumas pessoas. Porém, o Dracoteio, eu acho que ele é um deck, a forma de jogar dele não é cancerígena, e 2, eu acho que ele é um deck que tenta colocar um pouco na tua mão essa parada de tentar jogar indo segundo com engine, mano. Isso é interessante no Dracoteio. Particularmente eu gosto muito. E eles fizeram hits que eu gosto, que eles fizeram hits de modo em que parece que você tem cartas limitadas de fato. Por mais que a gente tá vendo até agora, eles colocaram por exemplo a Holy Su no Vanquish como se ela fosse limitada, sabe? Porque ela custa 33, o Jalon 33, o Raisin 33, então parece que ela tá limitada. Aqui tem uma parada dessa, que o Altalion é a carta que parece que tá limitada, porque o Altalion custa 20 pontos, mais o Keto custa 10. Então se você usa um Altalion e usa 3 Keto, que tem que usar porque é consistência, e Second, ele é potencial board breaker, buscando um pan e fundindo direto indo segundo, é muito bom, tem que ter. Então só aí já são 50 pontos que você usa. Nesses 50 pontos você vai e soma a Faimena, que custa 20. Se você usa 2 Faimena, você já tá torrando 90 pontos, porque cada Faimena custa 20. E o Mululu custa 5, então não dá pra usar 3 Mululu, 2 Faimena, 1 Altalion, 3 Keto. Não dá pra usar a quantidade máxima de cartas do teu deck, sabe? Não dá pra usar. Então, esse cara, por exemplo, ele tá tão consciente, não consciente talvez não seja a palavra, mas ele tá tão convencido que precisa de draw pra você ter chance de jogar o formato, que ele teve que abdicar de alguma coisa, porque nesse deck não cabe tech. Pra caber tech, que foi só os draw que ele usou, tech externa que eu digo, né, que custa pontuação, ele teve que usar uma Faimena no deck dele. Uma
Faimena. Porque o trio de draw custa 5 pontos cada um, o trio custa 15, uma Faimena custa 20. Então, se o deck de Dracoteio cabe 2 Faimena, 2 Mululu, 3 Keto e 1 Altalho, ele remanejou esses 20 pontos da Faimena, colocou no draw, só que aí sobra 5, que é exatamente o preço do terceiro Mululu. Por isso que ele tem 3 Mululu, que geralmente não cabe nesse deck. Por que não cabe 3 Mululu? Porque você precisa usar 2 Faimena, 3 Keto, 1 Altalho, e aí só sobra preço pra você usar 2 Mululu. Então ainda tem toda essa questão em volta desse deck, tá? Então o cara tá tão convencido que pra jogar esse formato de Genesis e não levar rola na tua cara o tempo todo, quando você perde no dado, é preciso ter o draw, que ele abdicou de uma das cartas mais importantes do deck, que é a Faimena, pra poder encaixar o draw. E aí é que tá o bagulho, tá? Mas em todo caso, particularmente, eu gosto do Dracoteio, eu acho um deck maneiro. Não acho que só por ele ser um deck TCG ele deveria deixar de existir aqui, porque eu acho que ele é um deck que tem uma boa estrutura, apesar de sim ser um deck muito bom. Então, posteriormente, talvez, como remanejamento de saúde e de rotatividade de decks, isso talvez possa ser uma questão. Mas só por ele ser um deck meta no TCG, acho que não é tanto argumento, mas tem gente que acha que é. Enfim, side deck do amigo, Veidos, engine de Shadow aqui, né, e do segundo, que algumas pessoas usam, e é bom, de fato, Shadow matando cartas, e aqui tem outro Shadow, tem o Beast, então é isso. Ciclone, Ultimate Slayer, e essa carta aqui também é uma que não pode existir livre, ela tem que custar ponto. Anota já aí, tá? Já foi a fissura que a gente viu, e de Floodgate, assim, Linger e Floodgate. Essa é a outra Linger e Floodgate que não pode existir, tá? Que ela impede todo mundo de buscar carta até o fim do próximo turno. Essa carta não pode ficar livre, beleza? Então, esse foi o vice-campeão. Cara, o Punk, agora sim, esse é o deck que ele coloca um bom facho de luz no jogo. Eu vou pegar esses dois Punks, eles são um pouco diferentes, mas vai simbolizar mais ou menos o que eu quero aqui, tá? Esse Punk aqui, ele é mais pesado na engine de Psyche, beleza? E esse outro Punk aqui, ele é menos... Quer dizer, ele não usa a engine de Psyche, pelo menos não com tantas cartas. Não usa a Psyche Girl, né? Que é essa aqui, por exemplo. Não usa esse robozinho. Usa alguma carta ou outra, diminui em alguns Punks, tipo o Sharakusai e o Wagon. Mas por que ele faz isso? Pra poder caber mais tech card. O Punk é um deck que... Desde o começo ali também eu ficava martelando que eu queria que esse Punk fosse mexido, mas se não tá tendo resultados, então não precisa mexer em porra nenhuma de Punk. Eles foram lá e ainda tiveram a benevolência de colocar o Fox Tanya 5, mas o Punk talvez seja o deck mais viável e confiável que você tem para você pegar um deck e jogar praticamente a mesma cara que você joga no avançado. E pasmem, aparentemente, cada dia que passa, a gente vê que o Genesis propiciar a possibilidade de trocação de deck off-meta só com engine, sem hand traps, uou! E que isso é bom se você acompanha e vem jogando. Basta acompanhar e jogar, que você vai perceber que não é assim que funciona. Tem que ter regulação. Tem que ter regulação. E esse deck aqui, eu acho que ele é um reflexo de que, cara, esse maluco que pegou esse deck, eu imagino, pode ser que não, tá? Pode ser que ele só é o bota TCG, que gosta de jogar desse jeito, pegou o deck e foi jogar. Mas eu imagino que esse cara pode ter passado por algumas etapas, sabe? Ele foi o Eren, sabe? Ele é o Eren que primeiro só queria comer o cu de todo mundo. Depois ele, enfim, não tem paralelo nenhum com o Eren. Eu só queria pegar o Eren com aquela cara, a foto dele primeiro sorrindo e depois aquela cara da temporada final, né? Mas enfim, ele deve ter entrado no formato tipo, mano, vamos pra trocação, o formato é maneiro, divertido. Ele começou a pegar deck tipo Utopia, deck que faz Unbreakable Board e percebeu que, beleza, eu tô perdendo quando eu tô indo segundo e esses board break não estão adiantando. Porque eu só tenho o Dark Hull e o Ultimate Slay e não tá colando, mesmo assim, porque eu tô tomando counter. Então, eu só consigo jogar na prática se eu fizer um deck igual eu jogo no avançado, que é com um monte de hand trap pra não perder em segundo. Eu imagino que o cara possa ter passado por esses estágios. E quando ele passa por esses estágios, é nesse deck que ele chega. Eu acho que esse deck é o deck que tipo, dá a maior possibilidade de você, entendendo que o Genesis, na verdade, tá propiciando uma parada muito parecida com o avançado, esse é o deck que você vai usar como fuga, como saída. Porque ele cabe onde hand trap. Beleza, o Psyche End Punisher custa ponto, ele não tá sendo usado aqui. Pô, mano, peraí, né? Pelo amor de Deus. O Psyche End custa 20 pontos, ele tá usando aqui, por isso que aqui tem menos hand trap, por exemplo, ó. O deck desse cara nem tem tanta hand trap, que ele usa no Psyche End no book. Mas aqui esse cabo, ele tá usando uma cacetada de hand trap.
porque diminuíram os preços aqui do Ogre e do Mourner, e aí ele tá usando o Draw e ainda tá usando o Ashe, saca? Pra você ver o nível de desespero do cara. E eu acho que faz sentido. Tá? Faz sentido. E isso mostra que precisa de intervenção, mano. Tem que ter. No side deck do amigo, ele ainda coloca mais coisa na nossa cara, né? Esse Exceed Anchor, pra você poder tirar potenciais Exceeds que você não consegue afetar. Então o Exceed Anchor é importante. E esse Gravity Collapse aqui é a cusparada máxima na cara da galera. E aí entram umas questões que talvez a gente fique um pouco pá, assim. Que eu acho que eu vou debater em outro vídeo, mas esse não hit no Gravity Collapse, eu tenho certeza que todo mundo tava esperando hit nessa carta, e a Konami sabia que tinha que dar hit nessa carta. Mas como tá vindo o Legendary 5DS deck, eles não deram hit nessa carta, porque você pode usar isso nos decks do Yusei, no deck da galera lá, então por isso eles não deram hit. O que é bem triste, pra falar a verdade, deveria ter tomado e não tomou. Dito isso, a gente passa pro próximo deck. Esse deck aqui ele é mais focado em Psyche, né? Só pra deixar claro. Então o deck tem mais range, focado em Psyche. Usa o Fua, fé em Deus. E aí ele também usa o Gravity Collapse. Nossa, 7 pontos, 14 pontos em side deck que esse cabo usou, hein? Esse aqui, ele tava crente. Bom, a gente segue pro próximo deck, que é o deck de Archmage. Um deck particularmente eu acho muito maneiro, tá? Muito maneiro de se usar aqui no Genesis. E tá aí o deck do amigo que, como é um deck que não tem custo na engine, ele pensou algo parecido com isso que eu disse. Tem que ter um monte de hand trap pra você ter chance, mas ao mesmo tempo ele pensou que as pessoas vão pensar isso, então eu vou torrar uma pontuação legal pra eu poder usar uma carta que coma a hand trap dele. Por isso que ele tá usando um Crossout Designator, o que, mano, é um metacall. Interessante, é um metacall no Genesis, sabe? Legal, interessante. Porque isso que eu falei, se isso que eu falei for verdade, então uma boa forma de combater isso é com o Crossout. E olha só, o Crossout é uma carta que ele só funciona se tá definido o que você vai pegar. Então o deck desse cara nem tem Radiance Typhon na engine, pra você poder dar o Crossout defensivo em engine, por exemplo, o que faria muito mais sentido. Porém, mesmo assim, ele gastou ponto no Crossout, acreditando o quê? Todo mundo usa o Draw, o Nibiru barateou, todo mundo usa o Nibiru, e ele vai conseguir pegar essas cartas porque essas cartas machucam, sabe? Tudo bem que ele não vai dar um Crossout no Mourner, um Crossout no Ogre, vai ser muito difícil, mas um Crossout no Crow, por exemplo, rola, sabe? Então achei que fez sentido, apesar de eu achar ele muito macho de meter 10 pontos aqui em cada Crossout Designator. Se pá, eu preferia pegar e meter em Hand Trap, foda-se, sabe? Enfim, mas foi isso que esse cara fez, né? Tem o Forbidden Lance de side deck. Que doideira. Caralho, Nerva custa 5 pontos. Tinha esquecido disso. Granol tá custando 10. Emerald 1 ponto. E aí você tem esse Forbidden Lance. Olha a trap de Dracoteio que o cara tá usando de side deck. Que engraçado. A trap de Dracoteio de side deck. Pra você negar spell face up, né? Esse lance é pra proteger quem, mano? Deixar inafetado. Né? Jactorus? Inafetada por efeito spell trap. Eu não sei. Não sei decifrar esse lance aqui, pra falar a verdade, tá? Mas tá aí, é basicamente isso. O Archmage é um deck bem maneiro, enfim, e é um deck novo de lore, né? Então é um deck que dá pra você usar por um certo tempo no Genesis, porque eu duvido que eventualmente a Konami vai mexer nisso. E lá nos meus palpites eu já falei que alguma coisa poderia acontecer com o Archmage, tá? Porque pra mim, pros meus padrões também, do que eu espero pro Genesis, eu acho que ele tá um tom acima ainda, né? Mas, enfim. A gente passa agora pros decks de Vanquish, e eu vou falar do Typhoon por último, porque é o deck que todo mundo já tá de saco cheio. Quer dizer, eu não sei se todo mundo tá de saco cheio, mas enfim. Aqui nós temos o deck de Vanquish. Esse deck é interessante, mano. Tem o Thunder Fury, que joga lá no... O Thunder Fury não, é o outro, é o Dueling Book de alguma coisa, que é um jogador que joga também lá na ranqueada do DB, e só com Vanquish, E aí eu vi ele usando 2 Holy Souls, o que eu achei peculiar. E inclusive, eu vi um jogo esse fim de semana que o deck dele era muito parecido com esse aqui, que usava a engine de Regenesis. Então eles usam o Regenesis aqui, o que faz sentido. Tem bichos que você consegue colocar no campo e você diversifica a forma de você jogar e interagir com o Vanquish, né? O boss, ele tem 2.500 de ataque, então ele é full pra você baixar os teus Regenesis aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é a limitação da Holy Soul, né? Porque a Konami botou 33 pontos na Holy Soul, 11 no Jalon e 11 no Raizen. O Raizen eu sei que tem que usar Tree of, mano. Tem que usar Tree of no Raizen, é isso aí. Então usou 3 Raizen, é 33 pontos. Uma Holy são 33 pontos. Usou 3 Jalong, são mais 33 pontos e dá 99 e você vai usar 3 Jalong, 3 Raizen, uma Holy. No caso, o que eu vi que uma galera tá fazendo é cortando o Jalong, bicho. Cortando o Jalong, e aí, pra quê? Pra você usar 3 Raizen. Usando 3 Raizen, 2 Holy, já deu 99 pontos e acabou a tua pontuação em outras cartas. Ele pegou 1 ponto e botou no Daigusto Emerald.
Toma. Pois é, porque é isso, ou você usa 2 Holy, 2 Raizen e 1 Jalong. Você pode querer usar isso também, mas o Raizen é tão importante, a Holy é tão importante que talvez valha a pena, mas eu confesso que eu não tenho certeza. Eu acho um pouco esquisito, mas a Holy é muito boa, muito boa. Se pá, eu ainda tentaria jogar com os 3 Jalong e os 3 Raizen, ou então 2 Jalong, enfim. Mas eu entendo esse bagulho aqui. E aí, como a engine de Vanquish fica mais fraca quando você tira 3 do Jalong, que é um bicho muito bom, o que o nosso mano faz é preencher com outra engine, que nesse caso não foi o Skanai, né, porque é muito caro. Então ele foi lá e tacou esses Regenes aqui, o que é peculiar. Tá? Mas foi isso que o nosso mano fez. O 7th Tachyon não tá no deck dele, tá aqui o 7th Tachyon. E aí o side deck, cartas de graça, né? Nossa, 3 Veidos, mano. Ele tem 1 Veidos no main deck. E aí tem esse Veidos que mata Field Spell Quick, né? Lunalight Perfume, que porra é essa? Eu não sei. Ele dá Ultimate Slayer na Perfume? Gordian Slicer, toma. Hatronade, toma. Tá, isso aí. Mano, quem é que usa tanta Field Spell assim pra galera tá usando esses Veidos? O Typhoon com Runic, Apophis, o próprio Archmage é um deck que tem Field Spell. Tudo bem, é uma carta boa e que mata Field Spell, que são cartas bem impactantes, né? Tá aí o deck de Vanquish, e aí a última bisoiada que a gente vai dar são nos decks de Radiance Typhoon. Sendo esse um deck de Typhoon com Runic e esse aqui um deck de Typhoon sem Runic, com um monte de carta Typhoon, tá? Esse main deck com Runic, como o Runic não tem pontuação e tudo bem, o Runic não tem pontuação, mas o Typhoon, criminosamente, a Konami deixou passar por causa de questões comerciais, porque é um deck recente. Por outro lado, né, o Branded acabou de ser lançado, eles lançaram com pontuação, que é um pouco esquisito, mas enfim. Aqui o Typhoon não tem pontuação, o Runic não tem pontuação, o cara pegou 60 pau e meteu no Pot of Greed. De resto, não tem muita coisa na decklist, né? Todas as cartas Runic que dá pra usar, então você tem 3 Flash. Ele não usou Destruction, isso é esquisito, né? Eu acho que tem que usar Destruction, não? Que mata Spell Traps? Tá bom. Tem, ele usa pelo menos um Destruction, beleza, porque o deck dele busca Typhoon, né, então o Destruction fica menos necessário nesse deck do que nos outros. Ele usa 3 Fountain, foda-se, tá, porque se você não usa Fountain, tem que comprar com a Vision ou o chip poder buscar, então ou você compra a Fountain ou compra um chip, então ele maximizou logo a Fountain, porque tendo a Fountain você vai ter mais cartas, porque as cartas Runic que compram são cartas que são cartas boas second, tá, então, ele não usa Tech Going Second, beleza, mano, essas cartas são boas Going Second, pegar o Mystical é bom Going Second, e são cartas que estão trigando os teu Typhoon na mão, que são tentativa de jogada também, o que é interessante, tá, e aí no extra deck do amigo, Cicada King Totem Bird. Nossa, tem um Didier aqui, um Fiend Smith Didier. Toma. E aí o draw, a pontuação dele vai no side deck, tá? O deck pode se dar ao luxo de pegar cartas com pontuação e meter no side deck e foda-se. 3 draw, 2 Fua, Kaiju. Essa carta, Mirage of Nightmare, acho que ela não deveria... Quando saiu a lista eu disse, tudo bem, não tem problema. Mas vendo agora, eu não sei não, se essa carta tem que ficar livre, né? Fissura, anota. Tem que ir pra lista e é isso, né? O deck de Radiance Typhoon mais puro, o cara foi lá e meteu esse Noble Knight, né? Que você... O que você faz, ó? Se esse card é banido, você pode banir essa carta da tua mão ou campo. Adicione nível 6 Wind. Interessante, porque ela busca Crosseia, né? Então você bane ela pra poder pegar a Crosseia. Ok, e a Crosseia é a melhor carta do deck, né? Porque ela pega 2 cartas e pega o Místico. Tree Off de Místico Space Typhoon, toma. Nossa, 3 Manifestation, que é pra acelerar esses amigos aqui, ó. E ele usa 2 de cada. Caralho, mano, é muita carta Typhoon. Além dele tá usando Mirage Nightmare. Acho um pouco esquisito esse deck aqui, mas enfim, dá pra entender. 2 Droplets, 3 Purge que ele tá usando e fé. Draw, Kaiju, mais Veidos, Nibiru. Pontuação inside deck e o Dracotail Flame também mencionado aqui. Então tá aí, mano, essa é a cara do formato Genesis. O que é que você acha? O que é que você achou sobre esses decks que performaram? Qual deck que você esperaria que tivesse performado? Desse deck está performando, tá tranquilo o formato? Deixa nos comentários e é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau!